Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bom estarmos juntos nesta manhã, para dar continuidade ao material proposto nessa revista. E hoje, na lição de número 4, a gente vai abordar sobre o arrebatamento. Olhando assim, parece que não tem muita coisa para falar, porque a gente prega muito, fala muito sobre o arrebatamento, mas pelo menos nós vamos ler a revista e dentro do tema os irmãos têm liberdade total para participar, para discordar, para ensinar, amém? Estamos numa sala de aula. E em se falando de arrebatamento, eu quero fazer uma introdução com a seguinte linha de raciocínio. Nós temos os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Quem são eles? Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja é arrebatada e acontece o arrebatamento. Os pós acreditam que a igreja passa pelo arrebatamento. Então eu quero fundamentar a linha de raciocínio de que nós somos pré-tribulacionistas, de que a igreja não passa pela grande tribulação. Eu quero fundamentar isso nessa introdução, compartilhando com os irmãos algumas referências bíblicas. Eu vou pedir o auxílio aí do Eliabe, por favor. Vamos primeiro para Daniel, capítulo de número 9, do verso 24 ao 27. Se for possível, você ou anota a referência, ou abre a sua Bíblia, acompanha, por favor. Daniel, capítulo de número 9, dos versos 24 ao 27. Vai nos mostrar a respeito da profecia das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa visão do profeta Daniel das 70 semanas é um dos assuntos mais questionados, estudados e falados no meio escatológico. Quando ele fala das 7 semanas e das 62 semanas, dá um total de 69 semanas. As 69 semanas, elas já se cumpriram até a vinda de Cristo, até o nascimento de Cristo. Quando chegou em 69 semanas, que o povo rejeitou o Messias, que o povo rejeitou Jesus, o Senhor coloca um ponto e vírgula e abre um parêntese. E agora ele para de tratar com Israel e ele vai tratar com a igreja. Ele funda, edifica, inaugura e está até hoje trabalhando com a igreja. Quando chegar, e eu vou mostrar agora já a plenitude dos gentios, que é a hora do arrebatamento, fecha-se o parêntese e aí sim vai cumprir o versículo 27. Na última semana, e diga-se de passagem, todas essas semanas de Daniel são semanas de anos.
Então, cada semana corresponde a 7 anos. 70 semanas, 490 anos. Aí, a igreja é tirada da terra, e agora inicia a última semana, a 70ª semana de Daniel, que é quando inicia a grande tribulação. Vamos caminhar mais um pouco para os irmãos. Há 7 anos. 7 anos. São 70 semanas, cada semana de 7 anos. Por gentileza, coloca para mim, por favor, Mateus, capítulo 24, versículos 27 até o 30. Para a gente ir entendendo essa confirmação da profecia de Daniel. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso fala do arrebatamento. Esse versículo 27 está falando da igreja que virá encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, no arrebatamento, Jesus ele vem para a igreja. Agora no verso 28 e 29, é exatamente a última semana das 70 semanas propostas. Olha lá o verso 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências serão abaladas. Está falando da grande tribulação. Agora verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Aqui está falando da segunda vinda do Senhor, quando vai cumprir a profecia de Zacarias. Ele volta lá no Monte das Oliveiras, na batalha do Armagedon. O monte se fende em dois, ele salva Israel e destrói os inimigos de Israel com o sopro da sua boca. Então no verso de número 27, ele vem para a igreja, mas no verso de número 30, todo olho verá, ele vem com a igreja, certo? Agora vamos entrar mais um pouco sobre essa questão da igreja ser tomada antes da grande tribulação. Abra a sua Bíblia, por favor, projeta aí também, eu estou habituado a falar abra a Bíblia, né? Romanos capítulo 11, versículo de número 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até, olha essa palavra até, que a plenitude dos gentios haja entrado. A palavra plenitude significa totalidade, até que a totalidade dos gentios haja entrado, haja se consumado, haja terminado. Então, não há manifestação antes de completar todo o trabalho com a igreja. Mas ainda tem mais. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, dos versículos 3 até o 7. 2 Tessalonicenses 2, do 3 até o 7. Olha só. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que, olha o verbo conjugado no tempo futuro, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Verso 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém,
para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. No versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, ele falou que esse homem da assolação fará um concerto, um pacto, um acordo com a nação de Israel, e que ele vai colocar dentro do templo de Israel a imagem, mas só que lá fala que o concerto é de uma semana. Essa semana ela está dividida em duas leituras bíblicas, quando a gente lê o Apocalipse. Quando nós falamos da última semana, a 70ª semana, ou a semana pós-tribulação, a grande tribulação, nós vamos encontrar duas leituras para essa semana. Às vezes nós vamos ler um texto, está escrito 42 meses, se refere a 3 anos e meio. No outro texto você vai encontrar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, também se refere a 3 anos e meio. Então, a última semana de Daniel, ou a semana da grande tribulação, ela é dividida em 2 períodos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de todos os ais, as pragas, tudo que nós lemos no Apocalipse será na segunda metade da grande tribulação. Mas a igreja não estará aqui, porque conforme nós lemos, há um que detém tudo que nós estamos vivendo e presenciando, é o cenário para que ocorra um governo global, para que ocorra o anticristo venha tomar posse. Isso é chamado de nova era, e ela vem tecnologicamente muito admirável, vem chamando a atenção de todo mundo, e o mundo que não conhece a palavra de Deus, vai se render à tecnologia. Hoje nós temos o 5G sendo testado aqui em Rio Verde, com as torres, e o 6G já está sendo testado na China. Essa tecnologia vai permitir o versículo de número 30 de Mateus 24, todo olho verá, não precisará estar lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, mas a tecnologia vai mostrar para o mundo todo, e vai ser propagado. De que forma isso vai ser propagado? Eu já até preguei isso aqui uma vez, e mencionei rapidamente, é que os exércitos das nações vão cercar Jerusalém, e vão entrar num processo de contagem regressiva, acusando Jerusalém de tudo o que aconteceu de ruim nos últimos 3 anos e meio. Quando eles estiverem preparados para poder destruir Jerusalém, todo o foco das mídias do mundo todo estarão focadas, voltadas para o Monte das Oliveiras, para Jerusalém. Nesse momento de destruição, aparece nas nuvens um cavalo branco e um cavaleiro montado sobre ele, e na sua coxa é escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele desce no Monte das Oliveiras, o monte se fende, ele salva Israel e destrói o inimigo com o sopro da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa introdução, nós somos pré-tribulacionistas, a igreja não estará aqui, e eu fundamentei isso na Bíblia. E se tem alguém, ou em casa, ou aqui, que não concorda, eu respeito sua posição, porém, eu mostrei de forma contextualizada. Se alguém tem outra posição, e ela se fundamenta também na Bíblia, é preciso contextualizar, porque o fundamento não pode ser em livros, em teorias, não, ele tem que ser fundamento bíblico, né? E é isso que nós fizemos. Então, assim, nós vamos ao menos ler com os irmãos essa realidade tão maravilhosa, tão sublime. Por que que nós somos crentes? Nós somos crentes por um único motivo: ser salvo, ou morrendo em Cristo, ou ser arrebatados. Não tem outro motivo. Por que ser crente? Ser crente é para ser salvo. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero pedir o pastor Absen aí, pega o microfone para me auxiliar, e os irmãos, por gentileza, sintam-se numa sala de aula
com um professor que sabe igual ou menos do que vocês. Vamos participar e completar, e assim a gente vai caminhando na revista. Eu quero que leia, por favor. Eu vou ler a introdução e você vai ler a partir do ponto 1. Nesta lição estudaremos a doutrina acerca do arrebatamento da igreja de Cristo. Veremos como acontecerá e que é uma promessa para todos os que morrem em Cristo, bem como a nós que estamos vivos. É promessa para toda a igreja. Tópico 1, por favor, pastor. Esperança para os que morrem em Cristo. No Apocalipse vemos a igreja de Cristo arrebatada participando das bodas do Cordeiro e vindo com Cristo por ocasião de sua volta triunfal. Apocalipse 19, 7, 9, 19, 14. Como comentado na lição 1 dessa revista, é importante e esclarecedor que no estudo sobre os acontecimentos dos últimos dias seja bem considerado outros textos da Bíblia. Assim, na presente lição veremos o que a palavra de Deus nos revela sobre a ressurreição dos que morreram em Cristo, a transformação dos que estão em Cristo e vivos por ocasião de soar a última trombeta, e como tais verdades devem afetar o viver do discípulo de Cristo hoje. Stanley Horton comenta que a garantia de que seremos ressuscitados e transformados é a ressurreição de Cristo mediante o Espírito. Esse mesmo Espírito operará no povo de Deus a transformação. Será o clímax triunfante da obra do Espírito Santo. Amém. Romanos Obrigado. 8:11. Nós vamos ler, por favor, 1 Coríntios 15, do 52 até o 58, que vai nos falar exatamente sobre essa esperança para os que morrem em Cristo. 1 Coríntios 15, eu quero que alguém, por gentileza, leia na Bíblia ou leia lá no telão. Só que pode ser naquela... Eu vou ler na versão, se eu não quiser, depois eu mudo a versão. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte será destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Ou aguilhão, né? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Amém. Podemos ler numa corrigida, por favor? Põe, por favor, aí, Leonardo. Eu imaginei que o senhor preferia outra versão. Não, mas é bom a gente estar nas duas. São sinônimos, mas a outra é mais clara e mais comum para nós no dia a dia. 1 Coríntios 15, 52. 52 até o 58. Encontrei aqui também. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O versículo de número 52 diz: num abrir e fechar de olhos. Mateus 24, 27, também falou num piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Essa será a rapidez, a velocidade, o momento da transformação. Num abrir e fechar de olhos, não dá tempo de você nem clamar o sangue, não dá tempo de absolutamente nada. Quem foi, foi, quem não foi, não foi. Então nós precisamos olhar para esse fato de como será de fato o arrebatamento. Eu sei que é um assunto assim comum entre nós, porém de forma coletiva a gente às vezes não para analisar as vírgulas do texto. E é um negócio muito, muito maravilhoso. E acho que eu já falei isso aqui, por algum tempo, quando eu chegava numa reunião de oração, ou outras reuniões que tinham pouca gente, ou o pessoal demorava a chegar, eu falava assim: será que foram arrebatados? Hoje eu já não falo mais isso. Hoje eu falo: eu tenho certeza absoluta que eles não foram arrebatados. Por quê? Porque eu estou aqui. E o arrebatamento, a salvação, não será por obras, é pela graça, por meio da fé. Aleluia. Isso não vem de obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então o cristão precisa ter dentro dele a certeza absoluta de que nós seremos salvos. Absoluta, sem questionamento. Porque não é por obra, não é por mérito, é por graça. Ah, eu não sei. Não, você sabe. Se não sabe, a partir de hoje você vai ter certeza. Você é salvo e será salvo. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. E em nome de Jesus nós não vamos desistir, ao contrário, nós vamos trazer mais gente para ser salvos. Tópico de número 1.1, por favor. Cristo, as primícias dos que morreram, dos que morrem. A Bíblia deixa claro que este não é um assunto apenas para teólogos e líderes, mas um assunto que todos devem aprender e entender. 1 Tessalonicenses 4,13. Quando Jesus morre na cruz por nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia, se tornam as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. Ou seja, a partir do momento que Cristo morre e ressuscita, está determinado a todos os salvos que morrerem ressuscitarem para a vida eterna. Significa que, para os que creem, a morte é uma porta que se abre para a eternidade com Cristo. Morte de salvo não é um adeus, mas até breve. Muito lindo isso aqui. Morte de salvo não é um adeus, mas até breve. Agora, quando fala Cristo, a primícia dos mortos, dá-se, num primeiro momento a gente pensa assim, mas então foi Cristo que morreu, antes dele não houve morte? Está falando de morte e glorificação. Até ressurreição antes de Cristo houve, mas não houve glorificação. Só para esclarecer para os irmãos, o Lázaro morreu e Cristo o chamou de volta antes da sua ressurreição, e ele obedeceu e voltou à vida. Porém, Lázaro não havia sido glorificado. Assim como a filha de Jairo e tantos outros que morreram na Bíblia. Quando a Bíblia fala primícias ou primícia dos mortos de Cristo, está falando de morte, glorificação e ressurreição. É diferente. Amém? É o que falou lá em 1 Coríntios. Aquilo que é mortal, ele será tão glorificado que ele se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, de forma que tudo que isso aqui existe não faz mais parte de um corpo glorificado. Quando Lázaro voltou, ele voltou como homem normal, mas Cristo não, ele foi glorificado. Por isso ele é as primícias. Por gentileza, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais? Você leu até onde? Até o 16. Até o 16. Não, está ótimo. Agora eu quero outro texto, por favor. 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus. Exatamente o que eu acabei de falar. Cristo glorificado as primícias, depois os que são de Cristo, cada um no dia em que o Senhor chamar a senha, ou participarmos do arrebatamento, nossa geração. Até aqui estamos indo bem? Está claro? Glória a Jesus. Vamos andar mais um pouco. 1.2, a ressurreição dos mortos. A base de nossa fé sobre a ressurreição dos mortos é sólida e consistente. É a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. A Bíblia nos dá detalhes sobre a ressurreição dos mortos por ocasião do arrebatamento. No momento que for tocada a última trombeta, o Espírito Santo, assim como ressuscitou a Cristo dentre os mortos, as primícias dos que dormem, ressuscitará os salvos para a vida eterna. A Bíblia ainda acrescenta uma informação importante. Diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Naquele dia, o Pai da eternidade ressuscitará todos os salvos do Antigo e Novo Testamento. Nós acabamos de falar, porque esses dois tópicos aqui, Cristo a primícia e a ressurreição dos mortos, estão interligados um com o outro, e foi falado no texto de 1 Tessalonicenses. Sim, pastor Toninho. Normal. Na crucificação de Jesus, lá em Mateus 7,52, houve-se um terremoto, lá diz que muitos corpos santos ressuscitados foram vistos andando pela cidade. Do mesmo jeito de Lázaro, não havia sido ainda, exatamente, é por isso que eu peguei o exemplo de Lázaro, foi muito bom o complemento aí do pastor Toninho, aquela ressurreição, quando da morte de Cristo, que os corpos ressuscitaram e saíram andando e foram vistos, mas não havia glorificação naqueles corpos, por isso que ele continua sendo a primícia, eles morreram depois, corpo dos santos, corpo de crente, né? Obrigado, pastor, glória a Deus. Pastor Alberci? Sim, pastor Wagner. Quero ler aqui, João 20, 19 e 20, em relação à glorificação de Cristo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E aí, colocaram-se no meio deles sem porta, né, paredes tudo fechado, glorificado. Esse é mais uma prova da glorificação como ela é. exatamente, mas quando a Maria chegou perto dele e disse, o que é que ele falou? Não me toques, eu ainda não fui glorificado, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aí quando ele voltou, glorificado, aí ele aparece no cenáculo,
e está os 11, e está o Tomé que havia duvidado. Aí o que ele fala para Tomé? Já glorificado. Põe aqui o teu dedo e vê que sou eu mesmo. Mas já estava glorificado. Mas antes da glorificação, ele falou para Maria: não me toques. A Bíblia diz que todos viram os corpos na ressurreição, na morte dele, mas ninguém tocou em ninguém, porque era ainda natural. Isso é um mistério de Deus, viu? 1.3. Consolai-vos, pode ler? Consolai-vos com essas palavras. Como é efêmera a vida? A Bíblia afirma que a vida é um conto ligeiro, uma nuvem que passa, uma sombra que declina, como a erva que se seca. Está lá em Salmo 99, Jó 7:9, Salmo 102:11. Pela brevidade e fragilidade humana, muitas pessoas têm, sem fé em Cristo, sentem-se perdidas e sem esperança quando pensam na morte. Mas nós temos uma esperança viva e firme, está lá em Tito 1:2. Sabemos o que aguarda o ímpio, mas também o que está reservado aos santos. A ordem que temos de Jesus é que nos consolemos uns aos outros com essas verdades. E em tempos de materialismo, onde muitos buscam consolo em coisas mundanas e transitórias, o crente deve amar a vinda de Cristo. Brevidade da vida. Salmo 90 fala que a vida de qualquer consiste em 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chega aos 80, o que passar disso é enfado e canseira. Um dia desse eu estava com 20 anos, hoje eu estou com 57. Eu olho assim e falo: meu Deus, passou muito rápido. E por aí vai, a sua idade você olha assim e fala: meu Deus, já? E não tem volta, é muito rápido. Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela dizia o seguinte: eu não acredito na Bíblia. Eu falei: eu tenho uma palavra para você, se você estiver disposto a ouvir. Fala. Eu falei: talvez vai te ofender, não sei. Mas pode falar. Eu falei: então tá bom, você está dizendo que eu posso falar. Eu disse para ele: a sua fé, ou a ausência dela, não altera uma vírgula no projeto de Deus. Te faz participante do projeto ou te deixa fora do projeto. Então, se intitulam ateus, aqueles que não acreditam em Jesus, eles não têm poder para transformar um fio de cabelo branco em preto, preto em branco, e nem acrescentar um côvado à sua estatura. Então a fé do homem, ou a ausência dela: eu sou ateu, grande coisa. O que isso vai alterar lá no céu? Eu vou deixar para aceitar Jesus mais tarde. Quem garante que vai ter tempo, né? Brevidade da vida. A senha, se eu não for imprudente, quando chamar a minha senha já era. Então eu tenho que olhar para a minha vida e saber que eu saio de casa vivo e não sei se eu volto. Saio da igreja para ir para casa e não sei se eu chego. Brevidade da vida. A morte é mais certa do que a vida. Então eu preciso andar com Cristo e dizer: Jesus, eu estou indo, e se eventualmente acontecer o arrebatamento ou eu morrer, tem misericórdia, me leva junto com a tua igreja, porque eu sou teu servo, eu sou tua serva e quero morar no céu. É a nossa oração, de manhã pedindo direção, à noite agradecendo, pedindo perdão, mas constantemente na presença do Senhor. Eu falo sempre que a passagem com Jesus, ela não tem passagem de ida e volta, é passagem só de ida, porque nós conhecemos um Senhor que o Pedro, quando olhou para ele na dificuldade, nas exortações, nas exigências, falou: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então para onde vai a igreja? Para onde vai o cristão? Para onde eu vou, se não for aos pés do Senhor? Para onde iremos nós? O que nós vamos fazer sem Cristo? É a brevidade da vida. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros, mas o Senhor nos nomeou, enquanto nós estivermos aqui, como dispenseiros, embaixadores
e servos dele. O dispenseiro é aquele que conhece o dono da casa e conhece a dispensa. E entra na dispensa e pega as iguarias para servir para os convidados. Tem liberdade. E o embaixador é aquele que representa um país em outro país. Nós estamos na terra, mas somos representantes do céu. Amém? Quem levantou a mão? Eu? Pastor, Quero ler mais um versículo aqui. Fica à vontade, vamos lá. Aproveitando esse gancho que você disse a respeito de Pedro, Pedro também disse assim, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, obtendo o fim das vossa fé, a salvação das vossas almas, né? E João, no capítulo 3, a primeira de João, no capítulo 3 e o versículo 2, aproveitando o fim desse tópico que o Absa leu, o crente deve amar a vinda de Cristo. Aí João escreve assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Aleluia. Obrigado, pastor Wagner. O apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência muito maravilhosa sobre o arrebatamento. No final da sua vida, no 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele disse: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No verso 8 ele diz assim: desde agora me está proposta a coroa da justiça, o qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo tem uma coroa lá, eu tenho uma coroa para mim, mas tem uma coroa para você que ama a vinda do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Detalhe, eu não peço a volta de Jesus. Sei que está escrito em Apocalipse, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, eu não peço. Porque o fato de eu orar, pedir, não vai mudar o tempo lá no céu. Mas eu peço ao Senhor graça e sabedoria, para que eu possa falar do amor dEle, para o maior número possível de pessoas, enquanto Ele não volta. Eu não peço, Jesus volta hoje, porque eu estaria sendo um crente egoísta, isso é eu. Não sei se servir para você, você guarda isso. Jesus vem, eu quero ir embora, eu estou cansado, estou com saudade do céu e tal. Paulo disse: olha, estar com Cristo é melhor, mas por amor de vós é necessário que eu fique. Ou seja, eu sei que eu vou, mas na hora certa. Enquanto eu não vou, eu vou falar do amor de Cristo e vou falar do arrebatamento. Amém? Amém. Só um minutinho, vai trazer o microfone para o senhor falar, porque vai sair aqui na live, pastor Machado. Não, eu gostaria só de fazer uma leitura bíblica, nós somos uma escola bíblica, né, dominical. Amém. É o parágrafo da leitura complementar de sábado. Certo. Está dentro da lição. Tito, capítulo 2, do 11 ao 15. Olha o 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Agora o 15, você está dizendo aí que você faz, nós todos os líderes devem fazer isso. Olha o versículo 15. É isso que você deve ensinar, e exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém. É isso que nós devemos ensinar, a falar da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinar. Né? O 15 aí falou com os líderes, ele estava falando com o líder Tito, Paulo, divinamente inspirado, claro que Paulo falou, mas falou, claro, na poderosa revelação do Espírito Santo. Ele não estava só, claro.
Mas uma reunião ele de ensinando, obreiros. exortando a Tito, um líder. Isso aqui é para todos os líderes, principalmente. Em nome de Jesus. Verdade, obrigado, pastor Machado. Paulo estava falando com o líder. Então era uma reunião. De vez em quando Paulo reunia com Tito, com Timóteo e com os demais líderes, e ele dava as diretrizes para que esses fossem, abrissem igreja, constituíssem presbíteros, homens idôneos, e ensinassem. E as cartas é isso aí, é para toda a igreja, é para a liderança e é para, desde a portaria até o altar, é para todos nós. Muito bom, obrigado. Tópico 2, vamos lá. A igreja e a esperança do porvir. O arrebatamento da igreja terá um alcance mundial. A promessa de Cristo alcançará os que morreram em Cristo, mas será sentida na sociedade pelo impacto do desaparecimento em todos os lugares dos salvos que não mais serão encontrados nessa terra. Nem todos dormiremos, 2.1. O arrebatamento não é uma teoria, mas um fato real que está prestes a acontecer. A palavra de Deus nos revela: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 aos Coríntios 15, 51. No passado, gerações de cristãos leram, pregaram e ensinaram sobre esse texto bíblico. Contudo, morreram sem terem testemunhado o cumprimento dessa promessa. Mas a Bíblia nos fala que virá o arrebatamento, então podemos afirmar que haverá uma geração de cristãos que não passará pela morte. É possível que essa geração seja a nossa, considerando o estado no qual se encontra a humanidade e as muitas profecias que estão se cumprindo. O conhecimento disso deve nos levar a um despertamento genuíno para as coisas espirituais e uma comunhão profunda com Deus. 1 João 7, Apocalipse 22, 12. Apenas 1 João 1,7, lá diz assim, ó, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos andar mais um pouco aí, que no final a gente tem alguma coisa para compartilhar com os irmãos. 2.2. Não precederemos os que dormem. No momento do arrebatamento, já vimos que os mortos salvos ressuscitarão primeiro. Após a ressurreição dos salvos, nós que estamos vivos seremos igualmente transformados e subiremos juntos para o encontro com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Este é o momento onde a sociedade em geral sentirá o impacto do arrebatamento. Pessoas de todas as idades simplesmente desaparecerão em todo o mundo. Imagine o que será no domingo seguinte ao arrebatamento, nos templos, para aqueles que ficaram. Que dias serão esses? Pergunta, muita gente fala, olha, com arrebatamento o Espírito Santo vai embora, porque a igreja vai embora. E é um assunto assim, para a gente meditar, para a gente pensar. A igreja vai, o Espírito sai, o Espírito vai embora. Eu creio que não. Porque na grande tribulação, se não fosse a ajuda dele, muitos não seriam salvos. Só ele que ajuda, ele que convence o pecador do pecado, justiça. Eu creio que não vai embora não, o Espírito Santo fica, que na grande tribulação, ele vai ajudar muitos, muitos vão ser salvos na grande tribulação, mas já não é pela graça, nós sabemos, que a porta da graça vai fechar naquele instante de Jesus voltar, mas aí vai ajudar muitos ainda, viu? Aquele que, ele vai lembrar a pessoa da palavra, dos ensinos que ele teve, e ele, você sabe que eu vou comentar, vou dar a minha vida, mas eu vou ficar, mas isso é só com a ajuda do Espírito Santo, senão ele se entregaria. Vamos pensar na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. O Espírito estava sobre as águas, mas não tinha nada. Quando é que houve
Porque Deus não olha para outra coisa senão para a palavra. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, então o Espírito, ele age se ele ouvir a palavra. Por que que nós falamos que o Espírito sai? Porque quando a igreja vai, quem é que vai fazer menção da palavra? O Espírito continua, mas não há quem faça menção da palavra. E se não faz menção da palavra, se não prega a palavra, não tem fé. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Como a igreja é tirada, sim, pastor Juvenil, ele não faz acepção, a pessoa que faz acepção de Deus, mas o Deus não faz. Deus não faz, então o Espírito ele vai continuar, senão a terra seria um caos. Aleluia, o Espírito ele está, mas ele não está agindo, por falta da palavra. Se tiver a palavra de Deus, o Espírito continua agindo. Então você quer ser cheio do Espírito? Leia a palavra, ame a palavra, estude a palavra, pesquise a palavra. Mas se você não quer, aí deixa a palavra meio de lado. Amém? Sim. Foi feita a leitura da palavra, da revista, que fala assim: é possível que essa geração seja nossa, considerando o estado no qual se encontra a humanidade e as muitas profecias que estão se cumprindo. Mas a palavra do Senhor também, ela diz que, o Senhor diz que enquanto todos não ouvissem o Evangelho, então não se cumpriria a promessa. Eu creio que existem povos que ainda não chegou o Evangelho. Talvez esse tempo seja muito ainda distante daquilo que a gente possa imaginar. Não do tempo do passado dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Talvez esteja muito mais próximo, mas ainda esse próximo não é o próximo que nós imaginamos. Em parte, sabe por quê? Porque o arrebatamento, a Bíblia diz assim, e esse evangelho, Mateus 24, será pregado a toda criatura, então virá o fim. Porém, o arrebatamento não é o fim. Sabe por quê? Porque na grande tribulação, e eu vou abrir um parênteses aqui, esse é para outras lições, outros professores, mas deixa eu falar um negócio para vocês. No Monte Tabor, no dia da transfiguração, apareceu 2 homens do lado de Jesus, Moisés e Elias, e Jesus no meio. Por causa do monte da transfiguração, muitos acham que as 2 testemunhas que vão estar pregando na grande tribulação, e aí sim, será esse que você está pensando? É Moisés e Elias, e não é. É Enoque e Elias. Moisés morreu, e ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. As 2 testemunhas que vão pregar na grande tribulação são Enoque e Elias. Então, depois do arrebatamento, pastor, vai haver ainda pregação aqui nessa terra. As 2 testemunhas estarão pregando. Os desviados estarão ainda pregando. Todas as pessoas vão ouvir até antes do juízo final. Mas o arrebatamento não é o fim. Por isso que o arrebatamento acontece muito antes e talvez agora. E no final eu quero mostrar para os irmãos, só para a gente fazer uma reflexão de uma progressão bíblica, a que distância nós estamos do arrebatamento. Daqui a pouco. Vamos continuar rapidinho, por favor. Todos seremos transformados? Nisso nós já lemos. Eu vou passar um pouco aqui, eu quero ser fiel ao assunto, para deixar para quem for fazer as considerações finais. O tópico 3 diz assim: o mistério do arrebatamento. Por favor, pastor Abson. Entender como será o arrebatamento da igreja é manter viva a nossa esperança, principalmente nos momentos difíceis, ao mesmo tempo que serve de alerta para que estejamos vigilantes, esperando Cristo a qualquer momento. 3.1. Será extraordinariamente rápido.
Deus não revelou a nós quando será o arrebatamento, Mateus 24, 36, mas revelou que será num momento. Leon Morris, 1 Coríntios, editora Vida, momento é átomos, aquilo que não pode ser cortado ou dividido, isto é, a menor coisa possível. Significa a mais curta fração de tempo possível. Não haverá tempo para ir à igreja naquele dia, dobrar os joelhos e orar. O momento de clamar, se arrepender e buscar a Deus é agora. Sua volta para arrebatar a igreja será repentina e surpreenderá o mundo. 1 Tessalonicenses 5:2, Mateus 24, 44. Devemos estar vigilantes e preparados, pois o noivo se aproxima. Mateus 25, 6. Aleluia. Esse noivo se aproxima, vai falar em Mateus 25 das 10 virgens. Quando a Bíblia diz próximo da meia-noite, lá a Bíblia não fala à meia-noite, fala próximo da meia-noite. Mas também fala que ele virá como um ladrão. O que significa isso? Que o arrebatamento será um elemento surpresa, na hora em que ninguém está esperando. Por isso que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 24, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Compravam, vendiam, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Assim será a vinda do Filho do Homem. É como nós colocássemos ilustradamente alguns alfinetes ou pregos pequenos, e você pega um imã celestial nas nuvens e passa ele aqui, ó. A rapidez é fração de segundo. Não abrir e fechar de olhos, o imã passa. Já subiu. Aleluia. Quem está ligado para ser atraído pela força do imã de Jesus, vai embora. Quem não está, vai ficar. E diga-se de passagem, a nossa função não é nos preocupar com quem vai e quem não vai. A nossa função é preocupar, eu vou ou eu não vou. Quem foi e quem não foi, também não é nosso papel. Eu vou ou eu não vou. Eu quero ou eu não quero. Eu acredito ou eu não acredito. É eu e o céu. É você e o céu. Amém? 3.2. Encontraremos Cristo nos ares. Há dois aspectos importantes sobre o arrebatamento da igreja, que não podem ser esquecidos. O primeiro é que somente os que estão em Cristo participarão, como vimos no tópico 2. Portanto, o mundo somente perceberá quando notar o desaparecimento de muitos. Apocalipse 16, 15. O segundo aspecto importante sobre o arrebatamento é que a igreja encontrará com Cristo nos ares. Ele não pisará na terra, está lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Vários comentaristas pontuam que a segunda vinda de Jesus se dará em duas fases, enquanto outros usam termos diferentes para definir essas fases como arrebatamento. Jesus vem até as nuvens para o seu povo, e a revelação, Jesus vem com o seu povo e será visto por todo mundo. São as duas fases que alguns descrevem, né? Então, como arrebatamento é o primeiro momento e revelação o segundo momento. Glória a Deus. Essas duas fases é exatamente o que está em Mateus capítulo 24, verso 27, é a primeira fase, ele vem para a igreja. A segunda fase é o verso 30, ele vem com a igreja, lá no momento da batalha do Armagedon, ok? Eu não vou entrar na questão das bodas, porque o assunto nosso é o arrebatamento. Estaremos para sempre com o Senhor. 3.3, por favor. Enquanto a vida aqui é breve, tudo é passageiro, temos a promessa com sua vinda de estarmos para sempre com Cristo. Jesus prometeu que onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. João 14, 3. Antes de ser crucificado, Jesus intercedeu pelos discípulos e por toda a igreja, para que estejamos sempre com Ele e vejamos a sua glória. João 17, 24. A promessa final, ao que vencer na carta à igreja de Laodiceia, é de que nos assentaremos com Cristo no seu trono e reinaremos com Ele. Apocalipse 3, 21. O futuro do salvo não é incerto ou sombrio. A morte não é o nosso fim. 1 Coríntios 15, 54 a 57.
Devemos nos alegrar, pois somos a igreja de Cristo e estaremos para sempre com Ele. Romanos 12, 12. Nós também já lemos. Bom, vamos lá. Quem foi arrebatado? Se você quiser anotar a referência, fica à vontade. E se não quiser, você grava na memória. Gênesis 5, 24. A Bíblia vai dizer assim: e Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Depois nós vamos ver em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 11, a Bíblia vai contar-nos que o Elias foi tomado ao céu vivo em carros, com carruagens em redemoinho de fogo, a coisa mais linda. Por isso eles são as duas testemunhas que irão pregar na grande tribulação. Gênesis capítulo 5, verso 24, e 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Agora sim a pergunta que pode nos dar uma ideia: a que distância ou quanto tempo falta para o arrebatamento da igreja? Então vamos acompanhar uma progressão bíblica dos fatos. Primeiro, Mateus 24, 36 vai dizer assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Todos que marcaram a vinda de Cristo foram decepcionados, envergonhados, e todos que marcarem serão envergonhados, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas qual que é a progressão bíblica? Joel capítulo 2, versículo 28, está escrito assim: e há de ser, preste atenção, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ok, cumpriu-se as 69 semanas, abriu-se o parênteses, a igreja foi lançada, edificada e foi inaugurada, e lá no dia do Pentecoste, quando Pedro foi pregar o sermão, ele fez menção da profecia de Joel, dizendo assim: o que está cumprindo aqui, não é que esse povo está cheio de mosto, não é que esse povo está embriagado, está cumprindo aqui a profecia dita pelo profeta Joel: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Joel profetizou dos últimos dias, e os últimos dias de Joel se cumpriu no Pentecostes. O apóstolo João, quando foi escrever capítulo 2, versículo 18 de 1 João, ele não falou mais dos últimos dias, ele falou assim: filhinhos, é já esta a última hora. Então preste atenção que começou com os últimos dias, cumpriu os últimos dias, e agora João vem dizendo no ano 96 aproximadamente: filhinhos, é já esta a última hora. Aí continua a progressão, quando o escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 37, vem dizendo assim: ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Poucochinho é o superlativo de pouquinho. Então, por isso aí dá para a gente dimensionar, numa progressão de tempo bíblica, quanto tempo falta para o arrebatamento. Sim, pastor. Verdade. É. Dá para a gente ter uma ideia? Então que nós possamos ter dentro do nosso coração uma certeza absoluta, não é utopia, não é lenda, é fato bíblico. Tudo que está na palavra aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, e provavelmente nós somos a geração do arrebatamento. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração, e já devolvo a quem de direito, agradecendo a Deus. Sim, pastor Machado. Sim? Ainda tem 2 minutos aí, pode falar. Não, aquela hora nós disse que o Espírito ainda na grande tribulação, nós vai lembrar as pessoas para aguentar firme, e aí vai pagar o preço, né? Muitos não se salvam. Eu estou embasado no texto-chave de Apocalipse.
É o capítulo 1, versículo 3, só para você leitura. 1:3 de Apocalipse. Vou ler na NVI, que eu estou usando a NVI agora. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aleluia. Então, muitos leem, ouvem, mas não guardam, não vivem, não praticam. Aí não vamos subir. Mas na grande tribulação, o Espírito vai lembrar ele. Eu penso assim, vai lembrar. Eu ouvi falar isso. É os desviados, nós falamos, aqueles que não estavam nem aí, né? Estão brincando de ser cristão, de ser crente. Aí vai lembrar o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos lembra as palavras. Verdade. Que é a palavra de Deus, como você disse aí, é a espada do Espírito. Ele age na palavra. E também. E aí vai lembrar, e muitos sempre vai ter oportunidade. Mas você sabe, a situação terrível, né? Mas vão ter. É porque leu e ouviu, mas não guardou. Eu acho que é esses que vão ser, ainda vão ter chance. Pastor Daniel quer falar. Leva o microfone. Senhor? Tem hora para Deus? Tem. Hora para Deus? Um dia para o Senhor. É a última hora. Filhinho, já é a última hora. Para nós. Para Deus não existe, porque Ele é eterno. Ele é eterno. Um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando o Senhor tem toda a razão. Filhinhos, é já esta a última hora, não é para ele, é para a igreja. Nós devemos falar. Porque essa expressão filhinho está se referindo a nós, a igreja. Sim, pastor Zé. É bom, é o último minuto. Porque, né? Tem que estar preparado. A Bíblia não falou do último minuto, mas falou de um poucochinho de tempo. Eu que estou dizendo. Amém. No último, tem que estar. Né? O importante é a gente ser crente de janeiro a janeiro. Isso é que é importante. Amém? Leva o microfone lá para... Deixa ela falar lá, por favor, passa o microfone. Passa o microfone para ela, por favor, pastor Juvenil. Fala. O pastor dizer aqui, que a gente sabe, desde quando eu aceitei Jesus, que Jesus virá, um abrir e fechar os olhos, Ele levará a igreja, aqueles que estão preparados. Mas ele diz que não é isso, não tem isso de abrir e fechar os olhos, que Jesus vem e leva a igreja. Está falando da rapidez, do tempo. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Nem todo mundo vê. Só aquele que tiver fito os olhos naquela direção. Não é que piscar fica e piscar vai, não. Está falando do tempo, da rapidez. Da velocidade, exatamente. Sim, pastor Zé Iraci. Muito bem. Cada um dará conta de si diante do Senhor. E lá no céu vai ter muita surpresa. Gente que você pensava que não vai estar lá, vai estar lá. E gente que você pensava que vai subir, não estará lá. Portanto, vamos cuidar da nossa vida pessoal, do nosso relacionamento com Deus. A oração está em cima do horário, eu vou deixar para quem fizer as considerações finais, eu devolvo a quem de direito. Obrigado pela oportunidade. Pastor Valtinha, com o senhor. Deus abençoe, obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. A revista, esse trimestre, tem muita fonte, né? Apocalipse tem muita riqueza, porque aponta tudo para o futuro. Deus abençoe pastor Alberci pela
discorreu bem aqui a lição, embora nosso tempo é muito limitado, né? Eu pensaria aí, já tive a ideia de a gente começar essa escola bíblica dominical mais cedo, tipo 8 horas, 8h30, para nós absorver mais, né, aprendizado da palavra de Deus, porque nós estamos vivendo os últimos dias, isso é fato, e a Bíblia, Mateus 24, né, nós já falamos com os irmãos aqui, sinais da vinda de Cristo, revela tudo, e o que nós estamos vendo guerra, tanta situação, os irmãos que já sabem isso de cor e salteado, né, o pavilhão auricular aí já está cansado de ouvir isso. Agora, o que nós precisamos? Colocar em evidência, em vida prática, né? Nós precisamos cumprir a palavra de Deus e segundo a misericórdia dele, que ninguém vai ser salvo por obra, por aquilo outro, vai ser salvo pela misericórdia de Deus. Se não é a misericórdia de Deus, nós nem estaríamos aqui. Olha a mudança da guerra lá naquele país da Ucrânia, que o povo lá está vivendo um tormento, ali é uma terrível situação que eles estão passando, e de repente pode mudar tudo aqui. Então essa garantia que nós temos é somente a palavra, aquilo que nós falamos, né? Sem a palavra de Deus nós estamos sem provimento. Por isso que a Bíblia é a rota para o céu. É o único livro que nós lemos que vai falar do arrebatamento, da ressurreição de Cristo, que é a base do cristianismo, a ressurreição de Cristo. Se eu não acredito na ressurreição de Cristo, que Cristo morreu ao terceiro dia e ressuscitou, não tenho base cristã e não preciso, né, olhar para as escrituras sagradas. Então ela é promessas de cumprimento na nossa vida. Eu gostaria só de somar aqui, nós temos que ser breve, o tempo é muito nosso amigo, esse tópico 2 aí, né, só o início aí, o arrebatamento da igreja terá um alcance mundial, aquilo que nós falamos aqui na terça-feira, o evangelho ele é multicultural e multirracial, a todos os povos. Você está com o microfone aí, pastor Wagner? Lê lá, Colossenses ou Tessalonicenses? Colossenses, capítulo 1, versículo 23, isso é da era de Paulo. O Espírito Santo não vai sair daqui, o pastor foi bem contundente aqui, falou não vai sair daqui. Olha só o que cita esse versículo aí para nós aí, Colossenses, pode ler aí, pastor. Lá, ó. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Isso aí é a era de Paulo, né? Agora vamos aí, Mateus 24 e o versículo 14, né? 14, olha só aqui que fala, esse aí já é a grande tribulação, aí o evangelho é anunciado a todos os povos, todas as nações, porque é bíblico e é cumprimento da palavra de Deus, e tudo que está escrito vai cumprir cabalmente, e está cumprindo. O que diz aí? Mateus 24 e o 14, olha aí, isso aí já é na grande tribulação, ó. Presta atenção aí. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo, em todo. Nós não falamos aqui, começamos a discorrer com os irmãos aqui, o que está anunciando aí, já tem um estudo já específico, já começou há muito tempo, da janela 10 para o 40, aonde que tem países ainda insubmersos no Evangelho, ainda tem países insubmersos no Evangelho, pobreza que tem nessa janela, é uma janela, né, o paralelo 40, global, e está anunciando aí, aonde precisa ser evangelizado, aonde está acontecendo mártires, pessoas, o alto índice de taxa de perseguição com os cristãos, mas olha aí, Mateus já anunciando para a grande tribulação, serão milhões de pessoas que serão salvas na grande tribulação, porque aquelas pessoas que foram evangelizadas, que conhecem o Evangelho, na grande tribulação elas vão lembrar, tá, e o cumprimento da igreja já foi embora, já não está mais aqui. A revista aí cita um pedaço, um trecho aí, que fala assim, após o arrebatamento, o que será num domingo após o arrebatamento da igreja? Quem leu a revista sabe aí. O que vai acontecer? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ninguém quer isso, eu não quero. Já pensou? O arrebatamento tivesse acontecido na quinta-feira, e nós estivéssemos aqui? O que seria que nós íamos pensar? Onde é que está a esperança? Grande tribulação, um grande tormento, um desespero, um pânico. Imagina um pânico. Aí vamos lá em Mateus, nesse mesmo capítulo, avança aí, Eliá, por gentileza, ou o Léo. Terminando aí, pastor Walter, ó. O versículo 27 desse mesmo, pode falar, pastor. Terminando aí, ó, em testemunha a todas as gentes. A todos os aí povos. Aí virá o fim, o fim, a grande tribulação. É Bíblia, está falando, é bíblica, Bíblia. Não é achismo, não é esquisitice nem factoide. É Bíblia.
E aí, olha aí, ó, esse aí será o evento mais cataclísmico da história da humanidade. Esse versículo aí, ó. Vamos ler? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso é a segunda vinda de Jesus, ali para o Armagedon, onde Israel vai estar toda cercada, né? Nós estamos vendo aí esse poderio militar. A televisão está informando, está nos nossos olhos. É uma guerra de videogame. A precisão cirúrgica, tem a grande tecnologia, que Daniel já também citou, 500 anos antes de Cristo já citou, né? Que no fim do tempo o homem ia se multiplicar, tudo, a ciência e todas as coisas. Então, o Evangelho, irmãos, ele é multirracial, multicultural. A palavra de Deus é anunciada para salvar independente de raça e de cultura. Então nós devemos anunciar. Fechando e finalizando com os irmãos, o pastor Albecifo discorreu bem, não tem nada aqui a acrescentar, é só somando junto com os irmãos, não tem nada a acrescentar. Eu achei importante esse tópico 2, né, a igreja e a esperança do porvir, que é o evangelho anunciado, e Deus não discrimina, Deus não faz acepção de pessoas. Se fosse assim, irmãos, o fenômeno da cruz, os dois ladrões, todos dois com o mesmo delito, um às vezes podia fazer mais que o outro, mas o da direita, como houve humildade, reconheceu, no último instante, houve salvação para ele, permissão para salvação para ele. Olha aí, aqui é rapidinho, é 1 minuto só, 1 minuto e meio. Essa profecia de Daniel, eu estudando e lembrando disso aqui, me veio aqui e posso compartilhar com os irmãos, somando, né, com o que o pastor já discorreu bem aqui na lição. Essas 70 semanas, ela se divide em 3 etapas. A primeira etapa ocorreu na construção do segundo templo, sob liderança de Esdras, né, às 7 semanas, ou seja, 49 anos. Depois, o segundo estágio se cumpriu com a morte de Jesus Cristo, 62 semanas depois da inauguração do templo, 439 anos. Nós estamos ao intervalo ou sala de espera para o estágio seguinte. No momento estamos assentados em uma sala de espera, aguardando o cumprimento do terceiro e último estágio. Vivemos no período da igreja em um tempo de oportunidade para o ser humano, antes que venha o julgamento final previsto por Daniel. O terceiro estágio, olha só, o terceiro estágio, também chamado de 70ª semana, o pastor falou aqui, ainda não ocorreu, pois se cumprirá durante a tribulação, a ser inaugurada com o arrebatamento da igreja. Sua duração será de 1 semana, 7 anos. Na primeira metade desse período, nesse versículo Daniel 9, no capítulo 9, versículo 27, o anticristo costurará várias alianças. Olha só aí, o anticristo vai fazer aí várias alianças, né? Inclusive com os judeus, presta atenção. Essas alianças darão à besta uma forte blindagem política, militar, durante a segunda metade da tribulação, e somente uma intervenção direta do Messias poderá rompê-la. Somente Jesus. A hora que Israel estiver cercada, não tiver mais recurso nenhum. Sim, pai. É a questão da tecnologia. Exatamente. Nós estamos vendo a guerra. Jesus mostrou lá, Deus mostrou toda a terra para Moisés. Naquele tempo tinha tecnologia, é o poder dele, mostrou toda a terra. Toda a terra. Não tem tecnologia. Muito boa a colocação. Obrigado, pai. De Deus, tudo é Deus. Quem é que ganha de Deus, irmãos? Se Ele sustenta o sol, as estrelas, o ar que você respira, essa máquina que nós somos, dá uma reflexão, um pensamento, tem uma refletida. Os órgãos que nós temos, coração, pulmão, rins, cada um tem uma função. Quem é que fez isso, irmãos? É esse Deus que está aqui nessa Bíblia. Ponto e acabou. Sem distorcer, ponto. Então, olha, está tudo aí, está tudo à mostra, às claras para nós, essa tecnologia, esse avanço maluco, não damos conta de absorver tudo isso aí. Então, o que nós precisamos como igreja? Apropriar dessa palavra, porque ela é o provimento, ela é o combustível para nós sabermos que a qualquer momento o arrebatamento da igreja pode acontecer. Essa guerra tem muita gente pensando que vai acabar agora. Essa guerra pode durar 50 anos. Pode durar 30, pode durar 20. Mas é o início. É um pontapé. Porque todos os povos vão vir contra Israel. Israel é a terra do meio.
E por que Israel? Porque Jerusalém foi escolhida por Deus, onde Jesus nasceu, onde Jesus foi crucificado. É uma terra santa, sim, ponto, é o eixo da terra. Então há uma inveja muito grande contra Israel, para saquear despojos, que é a riqueza que Israel tem, arrebatar a presa é prender, acabar, porque há uma tríade em Jerusalém religiosa, muçulmanos, árabes e também judeus ortodoxos e judeus sionistas, uma briga religiosa terrível ali, e tudo aponta para esse fim do tempo que está acontecendo e está debaixo dos nossos olhos. A igreja precisa estar atenta. Em que forma? Em oração, em comunhão, e abraçar a causa, porque é o Evangelho que nos transforma, a palavra que nos transforma, amém? Vamos ficar sobre os nossos pés. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe. Senta, irmãos, por favor, me desculpa, o Abson me lembrou, eu já tinha me falado, eu esqueci. Nós queremos aqui, nós estamos com convidados aqui, nos visitando aqui na igreja. Está ali o Wagner, que é líder dos varões da Regional 3, juntamente com o irmão Sebastião, né? Pastor Sebastião e a esposa, está lá atrás. Tem uns irmãos que estão ali, da C23, que bênção, né? Que diremos a eles, irmãos? Sois bem-vindos em o nome de Jesus. Por sinal, nós tivemos lá na C23 ontem, vocês estavam lá? Foi excelente o jantar, eu saí de lá, ó, maravilhado. Aniversário do pastor Antônio Soares, 26.280 dias que ele está na terra. Ele gostou de eu ter falado, depois me chamou lá e gostou. Você foi muito singelo e não quis falar a idade, né? Porque você fala 50, 60, ele no caso dele é 60, né? Está com 70 anos. E ele passou por uma prova muito grande esses dias agora atrás, mas Deus deu a restauração, tinha muita gente lá, o vice-governador estava lá, foi uma bênção lá. Eu estive lá com o pastor Carlos Martins, as irmãs estavam com uma festividade aqui, e nós estivemos lá, somando com a C23. Pois bem, vamos ficar sobre os nossos pés. Irmão, a Bíblia é fantástica, a Bíblia é incrível para nós, que revelação. Qual livro que você vai ler, que você vai ver essa informação profética que tem aqui, José de Souza? Aonde? Qual livro que existe no mundo? Então, por isso, nós temos que dar valor na palavra de Deus, estarmos na casa de Deus, nessa constante busca incansável, né, do aprendizado e colocar em vida prática diária na nossa vida. Amém? Logo mais teremos o culto aqui de celebração, adoração a Deus, evangelístico, enfim, um culto abençoado. Os irmãos possam vir, convite, mais gente se puder, e vamos participar. Oremos. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa riqueza de nos encontrarmos outra vez aqui na Tua casa. Que a Tua presença sempre esteja conosco quando nós adentrarmos aqui, não só aqui, mas onde nós estivermos. Que as revelações da Sua Bíblia, da Bíblia Sagrada, da Sua Palavra, Senhor, estejam no nosso coração, guardada no nosso coração, porque ela é luz para a nossa caminhada, a nossa jornada. Nossos entendimentos sejam aclariados por Ti, Espírito Santo, da Sua orientação, da Sua forma, da Sua maneira, do Seu tempo, para que possamos, ó Deus, participar desse arrebatamento da igreja, que é um anúncio da Sua palavra para a salvação de muitos, e o Evangelho seja aberto a muitos povos e nações, aos vizinhos, aos parentes. Ó Deus amado, tenha misericórdia do povo, ó Deus amado. Assim nós oramos e te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa na Sua casa, outra vez. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, todos digam. Amém. E uma salva de palma para Jesus. Irmãos, eu esqueci da frase do trimestre, mas você pode ir caminhando aí, tranquilo. As glórias da igreja na glória. Essa é a fase do trimestre da Escola Bíblica Dominical. As glórias da igreja na glória.